Todos os domingos a gente mergulha a fundo em dados e artigos para desvendar as engrenagens do nosso mundo, né? E hoje a gente vai fazer um exercício de imaginação que vai um pouco além. Pensa na vida na Terra não como um monte de seres vivos isolados, cada um no seu canto. Ao invés disso, imagina a Terra inteira como um gigantesco e complexo circuito biofisioquímico. É quase como uma premissa de ficção científica, mas é absolutamente real. É um sistema onde cada batimento cardíaco, cada folha de árvore caindo, cada mudança de temperatura está tudo profundamente interligado numa rede enorme de sobrevivência. Certo, então vamos direto ao ponto. O nosso objetivo na análise de hoje é decodificar como falhas numa escala supermicroscópica refletem, na verdade, exatamente o que está acontecendo na escala planetária, deixando muito claro que a nossa existência depende totalmente dessa interdependência biológica e ambiental. Para a gente entender a verdadeira escala do nosso desafio atual, a gente precisa primeiro olhar lá para o microscópio. Mais especificamente, entender a autoimunidade. Pensa no corpo humano. Lá dentro, a gente tem células microscópicas conhecidas como células T reguladoras. A função principal delas, basicamente manter a paz. Elas garantem que o sistema imunológico saiba diferenciar perfeitamente o que é o próprio corpo e o que é, digamos, uma ameaça externa. Mas olha só o que acontece. Quando esses mecanismos reguladores falham e começam a se desorganizar, a gente tem uma verdadeira tragédia biológica. A entidade perde completamente o senso de eu. O corpo passa a atacar a si mesmo, destruindo a exata estrutura que mantém tudo vivo. E aqui está o grande salto. Os pesquisadores propõem que essa falha microscópica é uma metáfora profunda, sério, quase assustadora para o atual estado de colapso ambiental que a nossa civilização está causando. Então, nós vamos rodar uma espécie de verificação de diagnóstico do sistema dividida em 5 partes. Primeiro, a biologia do desequilíbrio. Depois, a metáfora da autoimunidade, passando pela seleção natural versus seleção biométrica, chegando no mecanismo autistas e, por fim, a COP30 como uma intervenção no sistema. Começando pelo passo 1, a biologia do desequilíbrio e essa harmonia essencial entre os nossos genes e o ambiente. Para dar um pouco de contexto, uma revelação do Prêmio Nobel de Medicina de 2025 cravou que a estabilidade da vida exige literalmente uma sincronia perfeita entre a nossa genética interna e os ambientes externos. Isso ilustra muito bem o que acontece quando essa sincronia vai para o ralo. Fatores como a poluição global, o desmatamento desenfreado e os nossos estilos de vida urbanos superacelerados, eles não estão só acontecendo lá fora no mundo. Não mesmo. Eles invadem a nossa biologia através de algo chamado alterações epigenéticas. E o que é isso na prática? Bom, a epigenética é basicamente o mecanismo que o ambiente usa para ligar ou desligar os nossos genes. Ou seja, a degradação externa interfere diretamente no funcionamento genético interno. Isso acaba causando uma verdadeira epidemia de desequilíbrio sistêmico. O colapso do meio ambiente vira, sem tirar nem pôr, o colapso do próprio organismo. O que nos leva ao segundo ponto. A metáfora da autoimunidade, a civilização atacando seu hospedeiro. Porque pensa bem, se a poluição e a destruição causam falhas no nosso equilíbrio genético e imunológico, faz todo sentido que o colapso climático e as doenças autoimunes sejam apenas duas expressões do mesmíssimo fenômeno de falência do sistema. E essa ideia é capturada de um jeito fenomenal pelo médico imunologista, o Dr. Luiz Barbosa Guedes. Ele diz o seguinte: a saúde de um corpo e a saúde do planeta são expressões de um mesmo organismo interdependente. É uma frase de impacto, né? Nos materiais fonte dessa análise, rola um diálogo fascinante onde essa visão do Dr. Guedes serve para enquadrar a Terra não como um pedaço inerte de rocha flutuando no espaço, mas como uma entidade biológica totalmente unificada. A gente não vive simplesmente em cima da Terra. Nós somos, na verdade, parte do sistema imunológico dela. E no momento, a humanidade está agindo igualzinho àquela célula confusa que a gente falou agora há pouco, atacando a própria biosfera, que garante a sobrevivência de todos. Entrando no nosso passo 3, seleção natural versus seleção biométrica. Uma verdadeira mudança de paradigma é que, diante de todo esse colapso sistêmico, o pesquisador Edson X vem e propõe que aquelas velhas regras de como a gente entende a evolução precisam de uma baita atualização. E se a gente comparar a seleção biométrica com a seleção natural clássica do Darwin, o contraste é enorme e muda tudo. De um lado, a gente tem a visão clássica de Darwin e Wallace. Nela, o ambiente é visto meio que como um juiz durão, sabe? Ele seleciona as características biológicas e apenas o organismo individual mais apto sobrevive. É o organismo ali lutando contra um ambiente que é fixo. Mas aí a gente olha para a teoria do Edson X, a seleção biométrica, e a perspectiva vira de cabeça para baixo. Nessa visão, o meio biofisioquímico não é só um palco passivo, ele é um ator principal. A luta não é mais do
organismo contra o mundo. Pelo contrário, é uma luta pela existência mútua. O que a natureza seleciona não é o organismo sozinho, e sim a dupla, o combo ambiente-organismo que consegue existir em maior harmonia. Fica ainda mais fácil de visualizar quando a gente quebra esses dados. Se o foco for ali na unidade de seleção, na visão clássica de Darwin, a atenção é 100% no organismo. O ambiente é só um filtro passivo. Agora, sob a lente da seleção biométrica, a unidade selecionada é o ambiente-organismo. O que isso significa na prática? Significa que a saúde do meio ambiente é selecionada no mesmíssimo nível de importância que o próprio ser vivo. O ambiente deixa de ser aquele filtro inerte e passa a ser um participante superativo nessa sobrevivência mútua. Então, se o ambiente colapsa, o organismo falha junto, porque no fim das contas, perante a seleção da vida, eles são uma coisa só. Indo para o quarto ponto do diagnóstico. O mecanismo Altis e essa construção universal. Vamos destrinchar a mecânica prática de como nós somos uma unidade tão amarrada com o planeta. O mecanismo Altistas propõe que a gente não é feito só de carne e osso. Imagina isso como uma receita bem complexa. Primeiro, cada indivíduo é uma mistura inseparável do país em que vive, do clima local, da biologia inata e da cultura. Segundo, a mente e o corpo não terminam na nossa pele. Eles estão o tempo todo se entrelaçando com o universo logo ali em volta, desde a qualidade do ar que a gente respira até a radiação do sol. E terceiro, o grande resultado disso é que toda entidade humana opera, na verdade, como uma fórmula biofisioquímica completa. Cada um de nós é construído segundo a segundo por essa conexão absurdamente profunda com o nosso próprio espaço e tempo. E é justamente por isso que a síntese do Edson X bate tão forte. Ele diz que o desequilíbrio no corpo e no planeta é o sistema biofísico-químico complexo falhando na luta pela aptidão mútua. Quando a gente liga o mecanismo Altis com a crise imediata que nós estamos vivendo, a ficha cai. O colapso de uma floresta ou os oceanos cheios de poluição não são apenas perdas de paisagem. É literalmente a quebra da nossa própria aptidão evolutiva. Se a unidade que a natureza seleciona para sobreviver é o ambiente-organismo, destruir o meio ambiente é o maior ato de autossabotagem possível. É autoimunidade, só que numa escala global. E finalmente chegamos ao quinto passo, a COP30 como uma intervenção no sistema. É aqui que um evento global previsto para acontecer em Belém do Pará ganha um peso biológico gigantesco. O mundo está acostumado a já para eventos como a COP30 e enxergar só negociações econômicas ou disputas geopolíticas. Mas mudando a lente para tudo isso que abordamos, de forma totalmente imparcial, os acordos ali transcendem qualquer papo sobre dinheiro ou fronteiras. Se adotarmos a teoria da seleção biométrica e entendermos esse estado de autoimunidade planetária, as decisões tomadas nessas conferências climáticas passam a ser ações médicas. Nós precisamos enxergar elas como intervenções biológicas diretas, intervenções que são vitais para restaurar o sistema imunológico da Terra e, consequentemente, o equilíbrio da nossa própria fórmula biofisioquímica. O que está em jogo ali nas mesas de negociação é basicamente prescrever o tratamento para um paciente que está em estado muito grave, a nossa biosfera. A ciência já está mostrando que o equilíbrio exige harmonia e que a nossa evolução está totalmente atrelada à saúde do ambiente. A gente percebe que o problema deixou de ser apenas tecnológico ou teórico há muito tempo e virou um teste real de maturidade coletiva. Então fica a grande provocação final. Será que a humanidade vai ter a coragem de abrir mão de vantagens financeiras e geopolíticas imediatas em nome da sobrevivência comum de todo o sistema biofisioquímico? Restauração não é mais só uma meta climática para ficar bonita no papel. É o único caminho para que a gente não seja descartado pelo próprio mecanismo de seleção do universo. E essa, sem dúvida, é a escolha definitiva que vai desenhar o nosso futuro.